Oi, pessoal, Daniel Herculano aqui no Clube Cinema. Hoje eu estou com o André Santana, que apresenta o seu filme documentário Rio de Vozes. Rio de Vozes passou até aqui no Cine Ceará, no último Cine Ceará, né, André? Seja muito bem-vindo ao Clube Cinema. Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, André, eu vou começar falando uma pergunta bem óbvia para quando a gente começa a falar sobre os filmes, apresentando para as pessoas, né, que não assistiram ainda, eu que já assisti, outras pessoas assistiram no Cine Ceará. Eu queria que você falasse como foi que esse projeto nasceu para você, né? Ele que é co-dirigido por você, né? André Santana e Jean-Pierre Doué. Espero ter falado o nome correto. Como foi que esse projeto nasceu com vocês? Então, o Rio de Vozes é um encontro, né, com as ribeirinhas e os ribeirinhos de um trecho do Rio São Francisco, que vai de Belém do São Francisco até Barra, né, mais ou menos no meio do Rio São Francisco, em torno de 700 quilômetros de extensão do rio. E, na realidade, esse rio ele tem uma importância simbólica muito forte na minha vida, né, porque eu nasci no sertão, praticamente. Não nasci no sertão, mas vivi a maior parte da minha vida no sertão. E essa enorme massa de água, né, no meio desse quase deserto sempre foi uma coisa que me impressionou muito. E desde pequeno eu circulei várias vezes, né, em torno do rio. E depois, juntamente com Jean-Pierre, enquanto a gente rodava outros filmes que nós fizemos, a gente também beirou esse rio várias vezes. E então, cada vez que a gente passava, a gente dizia: a gente tem que fazer alguma coisa em torno desse rio. E então tem esse valor sentimental que é muito forte, né, de uma relação mesmo no imaginário até da minha construção enquanto pessoa, mas também é um rio que tá muito degradado, né? Sobretudo pela grande agricultura, né? Que tira a água do rio, que polui a água com os É importante até, de agrotóxicos. certa forma, a gente mostrar isso, né, no documentário. Como você passeia pelo Rio de alguma forma, né, dando vozes, principalmente às mulheres, isso é importante também, mas você passeia e meio que informa isso, mostra como está acontecendo, né? Mostra o que está acontecendo, né? Isso, e a gente procura mostrar esses problemas do Rio, quer dizer, não é um filme sobre os problemas do Rio, né? Sim. Os problemas do Rio, eles atravessam o filme através de como as pessoas vivem, né, no cotidiano, como é que eles atingem a vida delas, né, no Uhum. cotidiano. Então, e só para concluir, por que esse projeto nasceu dessa forma, é que na verdade, o Rio, o que acontece com São Francisco é algo que é meio que universal, né? Que tem acontecido com vários outros rios importantes ou menos importantes no mundo. Uhum. E aí, junto com essa degradação do rio, vai também a degradação de toda uma cultura, né? Uma cultura ribeirinha que corre o risco de se perder junto com o rio. Eu queria que você falasse um pouco da importância de dar voz às mulheres no filme, né? Que você tem personagens femininos muito fortes, né? Que trabalham no Rio, que, enfim, que estão ali basicamente à frente de famílias, né? Eu acho que é muito importante também a gente conversar e mostrar um pouco disso, né? Já que grande parte das famílias brasileiras são comandadas por mulheres, né? Pois é, as mulheres são uma grande força, né, sobretudo no nosso Nordeste, no nosso sertão. Elas têm carregam com elas uma responsabilidade, né, muitas vezes de sustentar a família, mas também de preservar a cultura, né, de preservar de manter, né, de preservar a memória, né, dos lugares enfim. E elas são, né, as que são as mais, como é que eu diria, as mais deixadas por conta, né, as mais num país machista como o nosso, Uhum. elas sofrem muito, né, de preconceito e discriminação e etc. Então,
a ideia inicial do filme não era até era de colocar em evidência as mulheres, mas quando no trabalho que a gente faz, a gente sempre procura não fechar, né, decidir, tipo, vamos filmar só as mulheres. Então, a gente deixa aberto, porque às vezes decidindo vamos filmar só mulheres, a gente acaba não vendo outras coisas que passam desapercebidas e que são interessantes e importantes também. Mas é verdade que durante as filmagens elas realmente se destacaram de uma forma incrível, né? A forma como elas lutam e defendem, né? Não só a família, a cultura, mas o rio que elas sentem, elas veem aí urgência de fazer alguma coisa para preservar o rio. Então, elas estão realmente na frente de tudo e sem querer ser comandar, nem ser melhor do que todo mundo. Quer dizer, uma coisa que é muito interessante, que vendo o filme, eu tenho certeza que as pessoas vão se dar conta disso, é que é um filme onde o coletivo é muito importante. Tudo passa pelo coletivo, né? Seja a família, seja as associações ou as comunidades. Então, existe um certo equilíbrio que eu acho fantástico. Eu concordo também. Eu queria falar um pouco do que você falou sobre o que focar, né, dentro do documentário em personagens. Eu acredito que ocorre isso na feitura dos filmes, na produção, porque por vezes a gente está preparado para filmar uma coisa e aparece uma história, aparece algo que modifica o curso, né, no meio do caminho, principalmente documentário, até mais, não digo mais fácil, mas até suscetível de se acontecer isso do que de um filme de ficção, né, digamos assim. Porque você vê ali uma história acontecendo na sua frente e fala, pô, peraí, eu tenho que mostrar isso, né? Então, do que você falou um pouco das mulheres aí, que foram preparadas para fazer algo e acaba demonstrando, foi mais ou menos isso que aconteceu quando você foi fazer o filme, quando vocês foram fazer o filme, né? A quatro mãos, né? Você foi modificando um pouco o teu da sua pesquisa por conta de outras histórias? Na verdade, da nossa forma de trabalhar, né, todos os filmes que a gente faz, a gente escreve um roteiro que é um projeto, né, que pode chamar de roteiro, mas Uhum. básico, com as linhas gerais do que seria o filme, né, o filme que a gente imagina, mas normalmente os personagens que a gente filma, as pessoas que a gente filma, a gente encontra no momento da filmagem, né? E são encontros que são encontros ao acaso. Quer dizer, a gente não tem muito uma razão, a gente encontra alguém com que a relação é interessante, a gente vai ficando e depois, quando a gente já passou o tempo suficiente que a gente achou que deveria passar com ela, vai encontrar outro, seja outro que foi indicado por alguém, seja por alguém que a gente encontrou, seja um outro encontrou ao acaso. E uma das coisas mais importantes para a gente é o tempo, né? Porque para a gente é muito importante o tempo, primeiro para a gente se desvencilhar de tudo que a gente imaginou que a gente vai encontrar e que a gente vai filmar, ou que a gente gostaria de filmar, para que os olhos da gente se abram, né, para enxergar outras coisas que a gente talvez nem imaginasse que existissem, mas também um tempo para que uma relação se estabeleça entre nós e as pessoas, né? Porque tanto eles precisam saber quem nós somos, como Uhum. nós precisamos saber quem eles são, para que uma relação de intimidade se instale e que a gente consiga ir além do que uma relação superficial de você chegar, filmar uma meia hora e ir embora e fazer um filme com aquela meia hora. Então, para a gente é importante essa relação e o tempo é importante, a gente fica o tempo que for necessário e é muito interessante porque a gente chega e vai ficando e eles pensam que a gente vai chegar e vai embora 2 horas mais tarde, ou quem sabe no dia seguinte a gente vai ficando, e assim, dorme, e fica, e não vai embora, e fica com ele, vai para o trabalho com ele. Então, isso faz com que algo de muito de forte se estabeleça e que faz com que ele se dê, então, de uma forma tão generosa também, né? Coisas que você ficam escondidas em você, que você não falaria, você acaba falando ou mostrando, porque
existe uma confiança. Legal. Acho que é importante a gente falar um pouco também que, por vezes, durante a montagem, um filme é modificado também, né? Você acredita que o filme de vocês, por exemplo, foi modificado durante a montagem da forma que vocês filmaram, vocês transformaram ele durante a montagem, foi basicamente aquilo que vocês filmaram, vocês conseguiram colocar ele como produto final? A gente tenta, sempre que a gente faz um filme, de deixar no filme todo mundo que a gente filma, né? Tanto que a gente não filma, apesar de que a gente sempre faz filmes meio que coral, né? Assim, com muitas pessoas, mas a gente tenta que todo mundo fique no filme. E um filme, ele é realmente construído ele é realmente construído durante a montagem, né? A gente Uhum. tem uma ideia, obviamente, quando você está filmando, você tem uma ideia do que você está fazendo, que você quer, onde você quer chegar, mas a construção da narrativa, ela é realmente um processo que se dá durante a montagem, né? É por isso que a gente passa muito tempo durante a montagem, porque até é muito difícil de se desvencilhar, de se separar de coisas que para nós tem um valor sentimental, porque a gente viveu aquilo, mas o filme precisa de contar uma história, então nem tudo pode pode entrar no filme e tem que a gente tem que encontrar o equilíbrio, né, à medida que a gente Às vai. vezes você corta na carne, né? Você está montando e você tem que cortar, né? Poxa, eu tenho que cortar aquilo ali, né? Muito disso, né? No cinema tem muito disso, né? André, eu queria que você falasse um pouco da sua parceria com o Jean-Pierre Duret. Ele trabalhou com grandes diretores na França, né? Eu queria citar, por exemplo, os irmãos Dardenne, enfim, Pialat. Queria que você falasse um pouco dessa parceria, de forma bem tranquila, como que vocês costumam trabalhar, como que você acha que digamos assim, a experiência dele no cinema agrega, obviamente, nessa produção de vocês, não só no Rio de Vozes, né, mas em outros projetos que vocês já fizeram, Romances, Sonho de São Paulo, enfim, no meio do mundo. Queria que você falasse um pouco dessa parceria. E eu vi até no site da Pandora que tem um elogio dos irmãos Dardenne no filme de vocês. Né? Achei bem legal. Vou citar aqui um filme de imensa beleza que celebra a verdadeira sabedoria e inteligência empírica das mulheres e dos homens acerca do próprio trabalho. Fala um pouco para mim sobre essa parceria e, enfim, a experiência dele com outros grandes diretores. Os irmãos Dardenne, ele tem uma relação muito longa com eles, ele fez todos os filmes dele, né? E inclusive eles começaram fazendo filmes documentários antes de fazer filmes de ficção, que são quase um documentário também. Então, eu digo sempre que eu aprendi a fazer cinema, se é que eu posso dizer que eu faço realmente cinema, porque é muito. Até gosto do termo francês para dizer diretor de filme, quer dizer, é um Uhum, realizador, não é um diretor, uhum. porque o diretor dá sempre uma ideia daquele que está dirigindo tudo, que está lá, mas então realizar, eu acho que realizador é mais adequado. Mas tudo que eu aprendi, né, apesar de que durante toda a minha vida o cinema sempre fez parte da minha vida, eu sempre eu fui criada vendo filmes, me interessando pelo cinema, apesar de que eu vivi na época da ditadura, numa pequena cidade do interior do Ceará, mas meus pais sempre procuraram mostrar filmes para a gente, tinha um cineclube, inclusive, na época, e, mas tudo que eu aprendi do fazer, né, do fazer cinema, porque eu não fiz nenhuma escola de cinema, eu sou formado em arquitetura, apesar de que a arquitetura também tem tudo a ver com o cinema, porque é espaço, lida com espaço, com pessoas, mas tudo que eu aprendi com o Jean-Pierre, e fazendo com ele, quer dizer, a gente também aprendeu fazendo juntos, né, porque ele já tinha feito um filme documentário antes, mas todos os filmes nós fizemos juntos. E o primeiro filme aconteceu meio que por acaso, porque vivi toda a minha infância e adolescência na região do Cariri, e ele é filho de pequenos agricultores franceses, e a gente foi meio que uma forma de conhecer melhor a cultura do outro, né? Então a gente decidiu fazer um filme por nossa conta, né? Não tinha financiamento nenhum,
no Cariri, com os pequenos agricultores sem terra, não dos sem terra, né, não do movimento dos sem terra, mas que precisavam precisavam alugar a terra para poder cultivar e depois dividir com o dono da terra, enfim. Que é um filme que se chama Romance de Terra e Água, né, que foi o nosso primeiro Uhum. filme. E daí começou, assim, a gente fez o filme, montou, porque tinha uma amiga montadora que resolveu, que montou para a gente de graça, e a gente disse, bom, agora vamos mostrar por um produtor, quem sabe, e a gente acabou tendo um financiamento, um edital, tipo um edital que você mostra o filme pronto, né, numa comissão, chama uma comissão de pós-realização, e o júri deu por unanimidade não o prêmio, né, mas o financiamento para a gente. O filme pôde ser kinescopado, passou nas salas de cinema. Uhum. Então, a partir daí, a gente resolveu sim, que era importante continuar fazendo esses filmes. Não fazemos muitos, né, porque em 22 anos nós fizemos 5 filmes, porque Uhum. a gente também é importante para a gente passar muito tempo, não só na concepção, como no tempo de filmagem e depois no tempo de montagem. Então, é uma forma de trabalhar que é lenta, né, nesse sentido. E, e é muito, a gente faz tudo muito nós dois, né, durante a filmagem, porque para a gente acha que é importante essa para criar essa intimidade que eu falei antes, é importante que a gente não chegue no lugar com uma grande equipe, com muita gente, porque quebra um pouco essa relação que a gente quer ter com as pessoas. E não tem muita regra, né? Quer dizer, a gente vai normalmente, né, nesse filme nós tinha 2 câmeras, nós éramos um pouco mais que normalmente a gente mas normalmente é uma câmera pequena que não assusta muito, com um bom microfone acoplado à própria câmera. E a realização ela se dá naturalmente, quer dizer, a gente discute, todo dia a gente vê as imagens, discute o caminho que a gente pode tomar. Não tem muita regra, e foi algo que foi se construindo e foi amadurecendo, né, à medida que os anos foram se passando e que os filmes foram sendo feitos. E essa, digamos assim, essa experiência que ele traz com outros diretores franceses, né? Como você percebe isso, né? Obviamente é algo super positivo, né? Lógico que, obviamente, é natural, porque ele trabalha muito com eles, então ele carrega com ele toda essa bagagem da forma de trabalhar e de ver, de filmar, né, dos diretores com quem ele trabalhou, o trabalho. Então, obviamente que é super positivo, e Uhum. como ele é engenheiro de som, o som é alguma coisa que é algo que é sempre muito importante também, né? Tão importante quanto a imagem nos nossos filmes. E como eu falei, né, os Irmãos Ardem deu um grande elogio ao seu filme aqui. Como foi receber isso deles, né? Eles viram o filme, obviamente, para poder falar, né? Como é que você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, não, eles, como são amigos, né? Então todos os filmes que a gente faz, inclusive o primeiro filme, eles foram coprodutores, né? Então a gente sempre mostra o filme em etapas, né, antes da conclusão, para discutir, né? Porque é importante ter um retorno, né, de outras Uhum. pessoas que a gente confia e que não estão tão colados ao filme como a gente. E então eles estão sempre muito presentes, né, no nosso trabalho, e por isso que Que bom, né? Que bom, que bom. André, eu queria que você pudesse me dizer, já que você está apresentando um documentário, né, Rio de Vozes, que estreia dia 24 agora nos cinemas, dia 17, perdão, dia 17 nos cinemas, pela Pandora Filmes, eu queria que você pudesse citar outros documentários que você acha que seria essencial para o público assistir, 2 ou 3, não sei o que você acha, olha, filmes que você recomenda, né? Seu filme é um documentário, está estreando dia 17 nos cinemas, mas as pessoas poderiam assistir também
outros documentários? Poderia falar alguns? Documentários atuais ou... Fica à vontade, fica à vontade. Aqui eu prezo muito pela mídia física no meu programa. Eu sempre apresento, hoje não, eu não trouxe, mas eu sempre apresento a mídia física, né? Eu incentivo para que as pessoas possam ter sua própria videoteca, enfim. Mas, eventualmente, eu acho que assim, é importante que a gente repasse essa dica cultural, né? Então, vindo de você, né, a diretora de um documentário, eu queria saber se você poderia indicar um ou dois documentários para o pessoal poder assistir. Olha, eu gosto muito eu indicaria os documentários do Eduardo Coutinho, que eu acho que são muito importantes, né? Eu acho, sobretudo, que a gente tem que é importante ir aos cinemas ou ir assistir um filme no DVD, com um DVD, Uhum. alugando, comprando, que seja um filme brasileiro, porque é importante conhecer a nossa história, a nossa cultura. Então, procurar assistir documentários brasileiros, né? Eu acho que é importante, e esses do Eduardo Coutinho, acho que são um bom começo para quem não gosta de documentários e para quem Eduardo gosta. Coutinho é sensacional, né? Eduardo Coutinho tem uma série de filmes sensacionais, né? Né? Inclusive, o nosso filme foi montado pela montadora do Eduardo Coutinho, que é a Jordana Berg. Né? Olha, mais um Mas, crédito excelente, né? assim, então, para quem tem, se existir a possibilidade de assistir também os filmes documentários dos irmãos Dardenne, né, que eles fizeram no início da carreira dele, Uhum. não sei se são muito fáceis de encontrar, mas eles são muito interessantes. Quem mais que eu poderia... São tantas pessoas que é Olha, difícil. eu gostei muito do filme da Bárbara Paz sobre o Babenco, né? Que ela fez, que inclusive foi, digamos assim, uma declaração de amor ao Babenco, né? Hector Babenco. Acho que é um filme, um documentário que eu até já recomendei aqui no programa, acho muito bom. Babenco, você precisa saber que o coração parou, enfim, é um documentário excelente e recente também, né? Ele foi lançado inclusive no Brasil em DVD e em Blu-ray, então se as pessoas puderem procurar, ele também passa no Canal Brasil, enfim, ele tem fácil acesso, podemos dizer assim, né? Então, André, eu queria que você terminasse nossa conversa. Você fica à vontade para falar um pouco sobre o seu filme, para convidar as pessoas para ir ao cinema. E eu te agradeço de coração desse papo e acho que foi muito bom trocar ideias com você sobre cinema e que a gente possa, a qualquer momento, falar de novo. Ok, bom. Foi um prazer estar aqui conversando com você. E, enfim, eu acho que é importante, né? Eu queria convidar as pessoas para assistirem Rio de Vozes, né? Que vai passar agora no Dragão do Mar, no cinema do Dragão do Mar, e em outros cinemas do Brasil, né? Para Uhum. outras pessoas do Brasil que possam estar Sim. nos escutando. E que é muito importante, né? Ir ao cinema, né? Assistir filmes, sobretudo os filmes brasileiros, né? Que falam da nossa cultura, da nossa história, e a experiência das salas de cinema, né? Que quase que se perde um pouco durante essa pandemia, quando todo É. mundo começou a criar grandes hábitos de assistir filme em casa pela Netflix ou outros, outros meios. A experiência da sala de cinema é uma experiência única e que a gente não pode deixar morrer, né? Então, acho que é importante continuar indo aos cinemas, continuar apoiando, né, as salas de cinema, participando, porque as salas de cinema sem o público elas não vivem, e nós que realizamos filmes, a gente não faz filme para ficar nem na gaveta, e os filmes são feitos para serem vistos, então é importante que... Eu estou 100% de acordo com você, Nick. Nada tira a experiência do cinema, né? É algo que transcende qualquer coisa. Para mim é muito, me matou um pouco esses 2 anos não poder ir ao cinema, sabe? Não ir ao cinema, né? Pela pandemia, por medo, enfim. E a última coisa que eu queria falar contigo é, esse filme já passou na França, vai passar na França em algum momento? Vocês têm algum tipo de distribuição aí? Ou querem participar de algum festival aí também? Porque já participou de alguns festivais aqui no Brasil, né? Para a gente poder encerrar. Então, o filme ele sofreu um pouco, né, porque ele ficou pronto um pouquinho antes
um mês antes da pandemia se começar, então ele sofreu um pouco de todo esses 2 anos de crise quase, né? E então ele participou de alguns festivais, né, na França, no Brasil e em outros países, e foi lançado no cinema no final do ano, né, em novembro, aqui na França. Né? A gente fez várias projeções a gente faz muitas projeções com debates depois do filme, né? Então, mas não tem sido um lançamento normal, né, de um filme, porque nessa situação que a gente está vendo hoje está muito difícil das pessoas convencer as pessoas a irem ao cinema. Então, mas o filme está tendo uma vida interessante e eu espero que o encontro com o público brasileiro também dê ainda mais vontade de que ele continue nas salas vendo o filme, né? E só para voltar também nessa questão da importância de ir ao cinema e de assistir aos filmes nacional brasileiros, tem um personagem do nosso filme que falando do sertão, ele diz: o sertão ele podia ser sustentável, rico, generoso, só com o que a gente tem, né? Mas a gente arranca as nossas plantas para plantar as dos outros para os outros, né? Porque ele está falando, se referindo à caatinga que ele tenta salvar, mas que está sendo devastada pelos grandes agricultores que tiram a vegetação nativa para plantar frutas para o agronegócio. E isso que ele fala do sertão é válido também para tudo, né? Quer dizer, é importante que a gente continue cuidando e preservando a nossa cultura, né? O que é nosso para que a gente continue, que é assim que a gente se constrói, né? Conhecendo a nossa história, conhecendo a nossa. Exatamente. André, muito obrigado. Foi um prazer tê-la aqui no Clube de Cinema, na TVC, tá bom? Espero que todo mundo possa conferir o Rio de Voz no cinema, possam procurar e descobrir, né, um documentário feito a 4 mãos, por Jean-Pierre Duret e André Santana, Rio de Voz da Pandora Filmes nos cinemas. Pessoal, muito obrigado. Eu sou Daniel Herculano, você esteve comigo aqui na TVC. Esse é o Clube de Cinema e semana que vem tem mais. Muito obrigado. Olha, de que hora nós não estamos caminhando em cima da cama do rio? Quantas e quantas vezes nós não passamos aqui de barco, Danduca, eu, você? Imagine meus netos, que o mais velho hoje aqui tem 8 anos de idade. Futuramente, se continuar numa situação dessa daqui, eles vão sobreviver de quê, minha irmã, pelo amor de Deus? O rio, ele nunca foi muito largo, mas ele era profundo. E ele vai, se continuar do jeito que está aí, ele vai morrer. Ó o peixe, ó o peixe, ó o peixe, ó o peixe! Eu já era pescadora porque meu pai vivia da pesca. Foi uma coisa que eu não quero jamais perder essa raiz, porque é uma coisa que é de paixão. Bora, minha gente, que é uma louca! Essa identidade que corre na minha veia vem da pesca. Independente do que eu sou hoje ou amanhã, eu sou pescadora. Nós somos pescadores e nós temos orgulho de nós ser pescadores. A gente sabe que tem as questões naturais, mas a gente sabe que tem a mão do homem, os grandes que chegam aí engolindo os pequenos. Parece que as comunidades não estão perdendo terra, não estão gente morrendo, lutando por uma vida digna. Parece que nada disso existe. Quem acredita no mundo melhor, acha que a utopia é importante. Bem, eu sou Daniel Herculano, você está na TVC com o Clube Cinema e hoje vamos conversar com o diretor e roteirista Emerson Maranhão, que vai falar sobre o seu filme Transversais, um filme maravilhoso, acabei de ver, inclusive, que vai estrear nos cinemas dia 24. Muito obrigado pela sua presença, Emerson, muito bom falar com você. Prazer falar com você, Daniel, meu amigo há muitos anos, né? Verdade, verdade. Compartilhamos a paixão pelo cinema, né? Já conversamos muito sobre isso. Já comprei seu livro, que você foi entrevistado também.
A Maria Baiana. Isso também. Então, assim, realmente uma série de situações que nos trazem até aqui, né? É muito legal isso. Emerson, eu queria que você primeiro apresentasse para as pessoas que estão escutando a gente, ou na TV ou na internet, falasse um pouco o que é Transversais, né? O que é que as pessoas vão encontrar nos cinemas. Eu digo, primeiro de tudo, que é um filme que precisa ser visto. Um filme cheio de amor, um filme com mensagens espetaculares, personagens pensados, e que, assim, o que é Transversais? O que é que você pode dizer do Transversais para as pessoas que estão escutando a gente? Você fez a melhor definição de Transversais possível. É um filme cheio de amor, assim. É um filme que é uma resposta a esse tempo de ódio que a gente vive. E a gente entende que a melhor resposta para o ódio é o amor, não é o ódio. A gente não quer tocar fogo na guerra. A gente quer que as coisas se normalizem, né? As coisas fiquem legais. Mas vamos lá. Transversais é um mergulho na vida de 5 pessoas do Ceará, que tiveram sua existência atravessadas pela transgeneridade ou transexualidade. São 2 homens trans, 2 mulheres trans e uma mulher cis que é mãe de uma adolescente trans. Então a gente se aproxima dessas 5 pessoas, do universo dessas 5 pessoas, para mostrá-lo sem estereótipos, sem juízos preconcebidos, sem preconceitos. A gente se aproxima da vida dessas pessoas, que são os nossos protagonistas, os nossos 5 protagonistas. São pessoas muito queridas, são amigos de longa data, para tentar levar a realidade dos nossos protagonistas para os espectadores. Nossa, eu falando um pouco de um deles, né, a Mara Beatriz, que é nossa colega jornalista, que é mãe da Lara, eu lembro perfeitamente, como se fosse hoje, do post que ela cita no documentário, relatando, né, o problema que ela passou no colégio com a Lara, sabe, perfeitamente como se fosse hoje, assim, aparecendo na minha timeline, no qual compartilhei, muitos outros compartilharam, e a partir disso gerou realmente um movimento positivo em relação a isso, né, que ela bem relata no filme, né, que ela passou. E eu, hoje, como pai, eu fiquei extremamente emocionado quando eu vi o pai da Lara também falando, né, sobre tudo que ele passou, né, enfim, que é uma mudança de vida, mas, no caso, necessária para que se tivesse um caminho pleno, né, na família deles. Então, assim, eu fiquei extremamente tocado dos 5 personagens, né, acredito que mais com da Mara Beatriz e da Lara, mas também muito interessado nas outras, né? A gente acompanhando, você vai cortando, né? Você vai passo a passo, né? Contando a história de cada um para configurar as histórias, mas me peguei assim querendo voltar um pouco mais, sabe? Na história da Mara contando, enfim, mas também bem, por exemplo, interessado na história do Caio, né? Enfim, do rapaz que também ele é antropólogo, enfim, que está no meio do candomblé. Queria que você falasse um pouco disso, né? Que você disse que são amigos queridos e tudo, mas que de certa forma você descobriu mais as histórias dele, né? Você desnudou essas histórias, né? Para as outras pessoas, né? Você falou uma coisa que tem sido uma prática desde que a gente estreou o filme na Mostra Internacional de Brasília, em outubro do ano passado. A gente já passou o filme em Brasília, o Festival de Cinema de São Paulo, Miss Brasil, For Rainbow, Cine Ceará e Fest Aruanda. E eu tenho tido muito contato com os espectadores, né, no pós-filme. E é muito engraçado, assim, é muito curioso como cada um escolhe o seu protagonista do filme, né? Então tem muita gente, vamos dizer, que entrou no filme pela Samila, outros pela Érica, outros pela Mara, outros pelo Caio José, outros pelo Caio Batista. O que me deixa muito feliz, porque é uma coisa que a gente sempre teve muito cuidado do protagonismo ser igual para os 5. Então as pessoas acabam se identificando com o universo que lhe remete mais próximo, de alguma maneira, né? Então, como você, respondendo a sua pergunta agora, a história começa com Aqueles Dois, que é o meu curta-metragem, que eu lancei em 2018, acho que é 2018,
que é a história dos dois Caios, o Caio José e o Caio Lemos. Só que, na verdade, começa um pouco antes, porque eu tinha feito 2 webséries que a Samila tinha participado. Foi a Samila que me apresentou essas pessoas e esse universo especificamente. Eu fiquei amigo da Samila na militância LGBT há uns 7, 8 anos. A gente se conheceu em reuniões de militância LGBT e aí ficamos próximos, ficamos amigos e tal. E aí eu comecei a conhecer a história dela, que era uma mulher trans criada num lar de fundamentalistas religiosos. E isso me despertou a atenção. Queria contar uma história dessa pessoa que era criada no ambiente religioso. Na sequência, ela me apresentou o Caio Lemos e me apresentou o Caio José, com quem morava na época, dividia apartamento. E eu achei muito curiosa a situação de 2 homens trans chamados Caio, dividindo apartamento no subúrbio de Fortaleza, onde a vizinhança não desconfiava da transgeneridade deles. Então, esse era um ponto de partida daqueles 2 que mudou completamente, porque ele demorou a sair do papel. Quando a gente fez aqueles 2, foi uma pesquisa bem longa, foi mais de 1 ano de pesquisa, a gente levantou um material muito bom e ficou muita história de fora. E aí surgiu a oportunidade de um edital das TVs públicas, que tinha uma categoria específica para diversidade de gênero, diversidade sexual e de gênero. E eram 5 episódios, eram séries, e eram 5 episódios de 45 minutos cada. E aí eu propus ao Alain de Berton, que é o produtor executivo daqueles 2, e é o produtor executivo do Transversais, vamos escrever o projeto de série, porque a gente já tem material levantado grande com os 2 Caios, e eu tenho outras histórias para contar. Uma delas era da Samila, a outra era da Mara, porque eu também acompanhei e tal, eu fui um dos que compartilhou o post também, e a outra era da Érica, que tinha se tornado a primeira, que era uma professora de escola de rede pública de ensino em 2 cidades do interior do Ceará, que eu sou bem apaixonado pela história da Érica. E a gente se inscreveu e foi aquela confusão que o Bolsonaro, a gente ganhou o edital e o Bolsonaro disse ganha, mas não leva, e a gente não pôde ganhar. E desde a hora que a gente foi censurado, a gente determinou que o filme ia sair. Eu lembro muito bem quando o Alan ganhou, né, o Kikito, ele falou, olha, presidente, eu não queria nem falar o nome desse cara. Olha, presidente, fulano de tal, se você falou que não vai sair não, mas a gente vai fazer o filme, viu? Eu lembro muito bem disso, quando ele ganhou para a Carrete, não foi isso, Emerson? Foi sim. A gente tinha se determinado, a gente transformou a série em um projeto de cinema, porque achou que era mais viável fazer o longa, e estava se mobilizando em busca de parcerias internacionais, em busca de parcerias com streaming e tal. Foi quando surgiu a Lei Aldir Blanc, que a gente se inscreveu e tirou o primeiro lugar no Ceará em documentário. E aí o filme está aí. Ele foi filmado há 1 ano, nós estávamos filmando, a gente filmou em fevereiro do ano passado. Acho que é importante a gente fazer um parêntese aí e dizer a importância, né, o essencial de ter políticas públicas, né, de que possam incentivar o cinema, porque a gente sabe que a cadeia produtiva ela devolve muito, né? E isso as pessoas muitas vezes não compreendem, né? Enfim, chamam artistas de vagabundo, acham que as pessoas estão simplesmente ganhando dinheiro, mas eles não entendem, por exemplo, que um filme que, sei lá, custa 1 milhão, ele gera 3, 4, 5 de alguma forma, né? Seja com costureira, com transporte. Queria que você falasse um pouco dessa importância, né? Nós sabemos da importância, mas as pessoas não sabem disso, né? Muitas vezes. O empregos que uma longa-metragem gera é surpreendente para muita gente, né? Não é só o diretor, o roteirista ou o elenco, quando é uma ficção que está ali. A gente emprega do motorista da van, que vai pegar a equipe e leva todos os dias, a cozinheira do restaurante que a gente contrata para servir o catering da gente, entendeu? E aí tem eletricista, profissional de áudio, tem toda a equipe de finalização, você tem a equipe de captação, a equipe de pré-produção. Gente, é uma quantidade imensa, assim, sabe?
Parece que é muito dinheiro, não é muito dinheiro. R$1 milhão não é muito dinheiro para fazer um filme, porque a cadeia que essa grana alimenta é enorme. E é fundamental que nós tenhamos políticas públicas para o audiovisual. Não só no Brasil, no mundo inteiro tem. Há uma falácia de que os Estados Unidos, o cinema se mantém. Não é assim. Existem políticas públicas no cinema no mundo inteiro. A gente viu agora aquele filme da Netflix, o Don't Look Up, ele teve isenção de impostos em várias locações para poder atrair a filmagem para lá. Então, políticas públicas são fundamentais para a existência do audiovisual. Existem várias cidades americanas que até do Canadá também, que pagam, né, para você fazer o filme lá também. Então, assim, de alguma forma é um incentivo, né? A gente não tá fazendo algo por mero prazer, né? Porque nós somos artistas, ou porque, enfim, existe é uma cadeia produtiva, como a gente comentou, né? Então, é importante a gente pontuar aqui que se não houver algum tipo de incentivo que faça esse dinheiro girar, né? Enfim, e as histórias poderem ser contadas, né? É importante também, as 5 histórias que você conta, que eu falei no começo, elas têm de ser ouvidas de alguma forma, elas têm que ser recebidas de alguma forma, até por pessoas que não entendem, não compreendem, ou enfim, ou não querem entender, né? São histórias tão didáticas, né? Acho que é importante perceber isso. A ação, Daniel, desde o começo, de transportar o espectador para a sala daquelas pessoas, para a sala dos protagonistas, como se estivessem conversando com eles e elas no sofá, né? A ideia do filme sempre foi proporcionar uma experiência de aproximação sem preconceito. Então, sente aqui e ouve essa história. A ideia que dá o start do filme, que guia o nosso processo todo, é essa. Então, a gente queria promover essa aproximação, entendeu? Para que essas histórias pudessem ser ouvidas, né? Porque além da história da cadeia que essa grana movimenta e tal, tem a perpetuação das nossas histórias, né? Da história da nossa cultura, da história brasileira. E Transversais vai atrás de histórias que não costumam ser ouvidas, né? Que não costumam estar sob os holofotes, costumam estar nas margens. E a gente leva para os holofotes para dizer, olha, para e ouça, para e veja. Né? A ideia é essa. E eu queria pontuar também que é um filme, é um documentário, mas é um filme que te dá muita emoção. Você consegue tocar as pessoas de alguma forma com aquelas histórias, né? Como eu falei, eu fiquei mais tocado por uma, você falou que outras pessoas ficaram mais tocadas por outras, enfim. E muita gente até pensa, um documentário, né? Um documentário não é, sei lá, não vai, apenas vai contar a história. Não, ele consegue tocar de alguma forma, né? Porque você acaba se envolvendo com a história contada e recontada na tela. Mas eu queria que você me falasse um pouco também dessa sua relação positiva, né, com Alain de Botton. Até conversei com ele aqui, ele esteve aqui com a gente no Clube Cinema, quando o filme estreou na Mostra de Cinema de São Paulo. Ele estava lá em São Paulo, né, e a gente conversou não só sobre o filme, né, conversou sobre a carreira do Alain, enfim, mas a gente teve um foco também no Transversais, e foi bem bacana ele falar um pouco disso. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua parceria com ele, né? Aqueles dois, do curta-metragem, e agora no doc, no longa, e se vem algo mais por aí. A gente é amigo de longa data, eu e Alain, a gente é amigo há mais de 10 anos, agora somos vizinhos, eu estou me mudando, vou morar no mesmo prédio que ele, coincidentemente. E somos amigos antes de qualquer coisa, antes de sermos colegas de set, de produções, somos amigos. Tenho um respeito enorme pelo trabalho do Alain desde o primeiro curta, desde o Doce de Coco. Uhum. A gente passou por alguns processos similares, ele fez por Piracema, eu fiz por Piracema também logo depois dele. E nos encontramos em festivais, ele com o Pacarrete, eu com aqueles dois, foi muito engraçado isso, encontrar com o Alain nos festivais. E a gente tem projetos mais para frente juntos? Por enquanto, não. Existem possibilidades que a gente aventa. A gente quer primeiro lançar Transversais, que vai ser agora, dia 24. A gente está muito feliz de ter conseguido praças muito boas. Assim, a gente vai entrar no Rio, em São Paulo, em Curitiba, em Fortaleza e em Maceió, a princípio.
Qual é a distribuidora, Emerson, para a gente falar aqui? Deberton Filmes. Tá. O próprio Deberton, né? E o próprio Transversais, ele é uma parceria da distribuidora do Alan, da produtora do Alan Deberton, com a Sugestiva Filmes, que é a minha produtora. Seria pessoa jurídica, digamos assim. E a gente pensa coisas juntas mais para frente, pensa. Só que o Alan tem um monte de projeto solo e eu também tenho um monte de projeto solo. Talvez a gente acabe se cruzando, talvez não, mas a amizade segue e tem sido uma experiência muito boa fazer Transversais com ele. O Alan participou do processo de Transversais desde o começo, ele é um produtor muito presente e uma das coisas que a gente decidiu juntos era o tom que ia ter Transversais, né? Porque você falou, Transversais é um filme que emociona, mas ele não é um filme baixo astral, assim, é um filme para cima. Tem histórias de superação, de vitória. Então, a gente não queria um filme vitimista, um filme meloso. Isso foi decidido entre nós na época do roteiro. A gente tocou isso até o fim, até a finalização. E você coloca muito bem isso na própria montagem, né? Que a gente percebe que os personagens estão ali, digamos, empoderados, né? Estão né? Olhando para a câmera, falando seu nome, né? Sua profissão, que é isso que mais importa. Eles não precisam se explicar, né? Se ele é homem, se ele é mulher. Ele é uma pessoa, ele é um ser humano. Assim, a gente nas filmagens, a gente teve muitas cenas emocionantes de choro e tal, que a gente acabou usando com muita parcimônia na montagem, porque a ideia não era o melodrama, né? A gente queria uma outra coisa. Mas o melodrama seria a solução mais fácil, né? A gente optou pelo caminho mais difícil. E é isso que a gente percebe. Até mesmo a música que você escolhe para encerrar o filme, né? Você está aqui, já foi, né? Tá para cima e tal. Então, obviamente, isso não é spoiler nenhum, enfim. Mas é bem sintomático da montagem, né? Porque ele vem num momento de grande pico emotivo, e aí vem aquela sequência final que é para surpreender e dar uma chacoalhada nas pessoas. Então, assim, foi muito bom perceber isso também, sabe, Emerson? E eu queria que você falasse um pouco, você até pensou aí em relação ao lançamento, mas eu queria que você falasse um pouco da importância desse filme, não só passar por festivais, por mostras importantes, como você citou nominalmente elas, né? Mas quebrar a barreira dos festivais, e ele está estreando comercialmente nos cinemas. Né? Transversais, um documentário, está estreando comercialmente nos cinemas. Eu acho importante a gente falar disso também. A gente sempre quis isso, assim, porque a gente, eu tenho essa, como é que eu falo, similaridade de pensamento com o Alan. A gente nunca quis fazer um filme que se encerrasse em festival. A gente quer falar para a maior quantidade de público possível. Porque a ideia dos Transversais não desde a concepção, se fechar em si mesmo. Eu poderia ter feito um filme muito mais hermético. Eu poderia ter feito um filme com tecnicismo mais à flor da pele. Eu poderia ter feito um filme com planos pela estética, um filme esteticista. Nunca foi essa a nossa vontade. O tempo inteiro foi, vamos contar essas 5 histórias da melhor maneira possível e que chegue ao coração e mente dos espectadores. Então, para que esse objetivo fosse concretizado com efeito, eu precisava para o circuito comercial. Eu não podia ficar só nas mostras de cinema, entendeu? Então, houve todo um esforço para que isso acontecesse. Daí eu falo da importância do Alan, não só como produtor, mas como distribuidor também. A gente, desde o começo, desde que começou a carreira nos festivais do Transversais, a gente já estava preocupado em como é que a gente ia fazer esse lançamento comercial. E o Alan foi fundamental. Porque ele também tinha essa intenção. Ele também tinha esse objetivo do filme não se fechar em si. A gente quer um filme que transborde e não que se retroalimente, entende? O famoso furar bolha, né? A gente precisa furar bolha, né? Atingir um público de alguma forma diferente, que essa mensagem, ou seja, que a sua história chegue em mais pessoas possíveis, né? E só saindo do circuito, digamos, comum de festivais e indo para a sala de cinema que você consegue, né? Então,
Eu acredito que isso é uma vitória da produção, uma vitória do filme, né? Passar por festivais, ser reconhecido nos festivais, né? Que ele foi premiado também em festivais, né? Mas além disso, ele está na sala de cinema, né? Isso que é importante. Emerson, a gente tem um quadro aqui no Clube Cinema que a gente sempre recomenda a mídia física, porque nós somos a favor da mídia física, né? Do DVD, do Blu-ray, enfim, do livro físico também. A gente tem um apoio cultural do Clube Box, que é um clube de assinatura de cinema aqui de Fortaleza, e ele sempre envia filme, livro, camiseta todo mês. E hoje eu vou recomendar O Farol, do Robert Eggers. Gosto muito do filme, foi um filme que o Clube Box, inclusive, enviou também em uma de suas caixas. E, além dele, um livro que é O Melhor do Terror dos anos 90, com a capa espetacular que brinca com Pânico, com Silêncios Inocentes, enfim, com Louca Obsessão. É um guia, né? Um guia bem legal. E O Farol, um filme que o pessoal costuma dizer que é um novo horror, enfim, mas que é um filme perturbador e que merece ser visto. Me fala uma dica tua, Emerson. As pessoas têm que ter em casa esse filme para ver e rever. O Celso Sueli, do Carinhanhu. Carinhanhu, eu acho que é um dos grandes filmes brasileiros de todos os tempos, não só do cinema recente. Você tem ele aí? Tenho. Estou procurando ele aqui para mostrar. Pode falar um pouco. Eu tenho ele aqui. É o meu filme preferido do Carinho. Eu gosto de toda a cinematografia do Carinho, mas o Celso ali, para mim, é protagonizado pela Hermila Guedes, foi filmado em Iguatu. O Iguatu é a locação do filme. É um filme lindo, lindo, que eu super recomendo. É maravilhoso. Achou? Olha aí. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. E aí eu vou ser bem canalha agora na minha próxima mídia física. Espera aí. Olha aí, o livro que eu citei no começo. Eu tenho, tá aí você. Pôster, é o cartaz, né? Por isso que ela é tão grande assim. É falado, que é um livro que reúne entrevista com 12 cineastas cearenses. Inclusive o Karim e o Alan. Sim, verdade, verdade. Entrevistados tem Alder, Armando, Glauber, Guto Benevides, nossa, uma galera, Volney, Petros. Passou por aqui também o Petros já, né? Passou por aqui o Volney para fazer um balanço do Cine Ceará, né? E passou por aqui também o Halder, foi o primeiro que a gente entrevistou no começo do programa. Quem mais que você falou aí? O Karim, tô tentando, hein? Tô tentando, Karim, me escute, tô tentando. Emerson, eu quero finalizar aqui a entrevista te agradecendo muito pelo filme, primeiro de tudo. Obrigado pelo filme. É muito importante a gente reconhecer o esforço, a produção, sabe, o cuidado, porque você percebe o quanto o filme é bonito na sua essência também, sabe, na feitura dele. Não é só na mensagem, né? Isso é muito melhor dizer que o filme eu percebo o filme além disso, né? Então, assim, eu quero te agradecer primeiro pelo filme Transversais, tá? E dizer mais uma vez que o filme estreia dia 24 nos cinemas. E eu queria que você, para finalizar aqui, convidasse todo mundo a ver o filme. E quando a gente terminar de conversar, vou pedir para o meu diretor colocar aqui o trailer para o pessoal ficar de olho em Transversais. Muito obrigado, Emerson, pela essa conversa mais uma vez, por esse encontro mais uma vez, de certa forma, mesmo sendo via remotamente, mas é muito bom te ver bem, te ver com um filme muito bom, e sei que você tem muitos projetos ainda para sair. Eu quero que você convide todo mundo para ver Transversais, que estreia dia 24 nos cinemas. Eu queria te agradecer pelo convite para participar do programa, adorei. Respeito muito o seu trabalho, dia muito, você sabe disso. Estou muito feliz com as estreia de Transversais e eu queria muito convidar aos espectadores do seu programa para que assistam a Transversais. Ele vai estar aqui em Fortaleza, no Cinema do Dragão, vai estar também, como eu falei, no Rio, em São Paulo, em Curitiba. Se tiver parente, amigo, indica para ir ver o filme. É um filme que eu acho um filme muito forte, com uma história muito interessante para ser aprendida e compreendida.
Que bom. Depois... Valeu. Depois que o programa for ao ar, ele vai estar na internet, então a gente convida todo mundo, né? A gente vai passar o link para todo mundo ver a entrevista com o Emerson. Então, assim, muito obrigado mesmo. Boa sorte com o filme e com os próximos projetos, tá bom? Grande abraço. Tchau. Eu sou enfermeiro, sou professora de matemática, sou antropólogo, sou jornalista, sou servidora pública do Estado. Um belo dia eu cheguei do trabalho para almoçar e ela tava com um batonzão vermelho. Meu pai hoje tem 71 anos. Quando eu contei para ele, eu pensei, meu Deus, ele não vai entender. Eu sempre quis que as pessoas me vissem como uma aluna estudiosa. Não me vissem como a Érica, a Érica travesti, não. Eu só podia fazer a Samila nascer se eu tivesse independência para comprar meus próprios hormônios, para comprar minha própria roupa. A minha mãe queria que eu usasse um vestido, né, de babado. E aquilo para mim foi muito difícil, foi impactante isso. A Faculdade da Vida me ensinou, né, que uma das maiores provas de amor é a gente aceitar as pessoas como elas são. Quando você percebe que você tem alguém para poder falar aquilo, tudo que você sente, você começa a entender que você realmente não está sozinha. A minha família nunca entendeu o que é transexualidade. Eu não sei se é religião, porque a ignorância não é. A gente tem que sempre acreditar, né? E fazer o nosso papel, que não é só de militância, é o papel humano de pertencimento. Tirem seu preconceito do caminho que nós vamos passar com o nosso amor.